Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 40. Gênesis, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Gênesis, no capítulo 40, do versículo 1 ao 8. Palavra do Senhor, quando a história de José. E hoje nessa mensagem eu vou precisar da sua ajuda. Quantos aqui podem me ajudar? Obrigado pelas 15, 20 mãos que se levantaram. Se você não levantou a mão, desculpa, não sei se você me ama muito para me ajudar, mas eu vou precisar da sua ajuda mesmo assim, ok? Eu vou precisar que você me ajude a lembrar essa verdade. Nós dizemos aqui as palavras de José: porventura não pertencem a Deus todas as interpretações? Então toda vez que nessa mensagem eu falar porventura, você vai completar, ok? Vamos testar? Porventura. Isso, vamos lá no mesmo ritmo. Porventura não pertencem a Deus todas as interpretações? É isso que eu quero falar nessa noite. O poder da interpretação. Sabe como que Deus fala ao nosso coração? Deus fala através das devocionais que fazemos. É assim que brota a maioria das mensagens que são nutridas aqui nesse púlpito, das nossas devocionais. E há algum tempo Deus tem falado isso comigo. Na verdade eu até já ministrei algo para os adolescentes aqui em certa ocasião. E hoje eu quero discorrer agora em forma de um sermão para a nossa igreja. Eu quero falar sobre o poder da interpretação. E eu não estou falando só aquela interpretação que é necessária para cada um de nós. Aqui eu tenho certeza que existem professores. E o professor sabe quão é importante sabermos interpretar. Desde um texto a uma redação, a um livro, até mesmo um enunciado de um exercício. Tem pessoas que erram o exercício porque não sabem interpretar o enunciado. Você também já deve ter visto, e aqui na igreja você também já participou disso, de uma pessoa interpretando outra. Quem sabe um americano, por exemplo, veio aqui à igreja e uma pessoa estava interpretando. Você sabe a necessidade de ter um intérprete, o poder da interpretação. E para você saber se alguém interpreta muito bem, é só você fazer uma contagem de palavras. Se aquela pessoa, que é uma língua estranha, está falando e falou o que ele tem que falar em uma sentença, mas se o intérprete demorar 3 ou 4 sentenças, você pode escrever aí que esse intérprete está adicionando coisas que o cara não falou. Então veja a importância da interpretação, o poder da interpretação na nossa vida. Mas eu não quero falar só sobre essas coisas, eu quero falar sobre a interpretação da nossa própria vida. Como que você e eu temos interpretado as circunstâncias que vivemos? Sabe, existem pessoas que interpretam o presente pelo passado. Pessoas que interpretam o propósito pela sua dor. Pessoas que interpretam a vida toda por uma situação singular que aconteceu. Ou até mesmo interpretam o futuro pelas suas falhas. Eu quero convidar você a mergulhar na vida e na história desse personagem, dessa personagem José. José do Egito. E entender quão importante é termos um verdadeiro intérprete. E a minha pergunta aqui seria: quem é o intérprete da sua vida? Quem tem interpretado as circunstâncias que eu e você temos vivido? Existem pessoas que são seus próprios intérpretes e olham para as circunstâncias da vida e às vezes ficam amargurados, murmuram pelas coisas que estão acontecendo. Nós vamos ver aqui a história de José. José era o filho mais novo de Jacó. Você conhece um pouco da história de Jacó, que teve o seu nome mudado, transformado, não só o seu nome, mas a sua natureza, de usurpador, de enganador, para Israel, príncipe. E Jacó teve esses filhos, mas José era o filho favorito, predileto. Por quê? Porque ele era filho da esposa da qual ele amava Raquel. Ele tinha consideração pelas outras esposas, mas Raquel era a esposa que ele amava. Seu coração estava apegado a Raquel. E Raquel lhe deu um filho chamado José. E ele não tinha nenhum medo de mostrar o seu favoritismo para José. Jacó amava José. E José tinha uma característica, ele era dedo duro, isso mesmo, dedo duro. Você teve um irmão já dedo duro que te entregava tudo para o seu pai, para sua mãe?
Então José era desse, ele ia lá e falava: pai, os irmãos estão fazendo isso, 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 aquilo. Ó pai, os irmãos não estão trabalhando. Então José já não era muito bem visto pelos seus irmãos. Os irmãos começaram a invejar tanto José, que eles começaram a pensar na morte de José, porque certa ocasião José teve um sonho, e os sonhos rodeavam a vida de José. José sempre estava acometido por sonhos. Ele não sonhava acordado, mas Deus dava sonhos para eles. Aí ele não tinha interpretação deles, mas disse que ele contou um sonho, e seus irmãos ficaram muito indignados, porque esse sonho mostrava que José tinha um feixe, e todos os irmãos também tinham feixes, mas todos os feixes dos irmãos se curvavam frente ao feixe principal de José. E os irmãos falaram assim: você está querendo dizer que nós vamos te servir? Está querendo dizer que um dia nós vamos nos curvar perante você, José? E não bastasse esse sonho, ele teve um outro em que até o sol e a luz se curvavam diante dele. E os irmãos pensavam: agora você está falando que os nossos pais vão se curvar a você também. José está louco. E eles pensavam em matar José. Tal era o ódio que esses irmãos tinham para com José. Impedidos por um dos irmãos, os irmãos ali resolveram então, em vez de matar José, colocaram ele numa cisterna, num poço. E quando uma caravana de midianitas passava por ali, eles venderam José como escravo. Isso mesmo, José foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. E os irmãos montaram uma história para contar para Jacó, como se o José tivesse sido atacado por animais ferozes e ele tinha sido morto. Mas José tinha sido vendido como escravo. Não só isso, José foi vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, pelas pessoas que eram da casa dele, e ele chegou ali na região do Egito, e foi vendido como escravo por um grande oficial de Faraó, chamado Potifar. Potifar era um dos grandes oficiais do Egito, muito próximo de Faraó. Mas José era um menino de excelência. Quando ele foi vendido como escravo, José tinha 17 anos de idade. E ao chegar no Egito, José tinha tido uma criação de excelência, por mais que ele era o filho mais novo, o bem cuidado, o favorito, mas ele sabia trabalhar com excelência, e isso que ele fez dentro da casa de Potifar, a ponto de Potifar, o seu senhor, o colocar como responsável pelas suas finanças, pelos seus negócios e pela sua casa. José se destacou nessa situação. Ele teria todos os motivos, eu e você daríamos uma lista de motivos para José murmurar, para José reclamar, para José interpretar as circunstâncias da sua vida pelas suas próprias amarguras, mas José não fez isso, ele trabalhou com excelência. Mas a esposa de Potifar ergueu os olhos para José, porque José era um bonitão, diz a palavra do Senhor que ele era bonitão, aparência, porte. E certa vez, quando José estava sozinho na casa trabalhando, a esposa de Potifar literalmente o atacou, o assediou sexualmente. Mas ele sabia que isso não era certo, então ele tenta evitar isso, e quando ele vê que não é mais possível, ele sai correndo, literalmente com as calças arreadas, nu. E aí estaria até um sermão para a gente pregar hoje, porque tem muita gente que precisava sair nu antes de fazer besteira. Mas isso fica para outro dia. Mas José tinha integridade, mas mesmo assim, a esposa de Potifar mentiu, montou uma trama para acusar José injustamente, e Potifar o lançou no cárcere. E José, que pensava que teria a sua vida resgatada, que teria uma oportunidade, quem sabe ele falou assim: agora sim é a minha vez, eu vou crescer na minha profissão, eu vou crescer aqui dentro da casa de Potifar, quem sabe eu consigo um cargo especial. Mas não, ele é lançado no cárcere, agora ele volta a ser prisioneiro, de escravo agora ele é prisioneiro. Mas novamente, José não interpreta a sua vida pelas lentes da injustiça. José, ele entra no cárcere e faz tudo com excelência. José se destaca novamente, e em vez de ser um encarcerado, ele vira o ajudante do carcereiro. José, ele era em tal ponto a sua disposição em trabalhar, a sua responsabilidade, que diz a palavra do Senhor que ele ajudava o carcereiro, ele cuidava dos presos, ele alimentava os presos, ele cuidava deles. E escolheu a história divina colocar duas pessoas, o padeiro-chefe de Faraó e o copeiro-chefe de Faraó, presos na cela das quais José cuidava. O texto que acabamos de ler. José cuidava desses homens. A história não conta, mas provavelmente o padeiro deve ter deixado o pão queimar. O copeiro deve ter dado o pior vinho para Faraó, e Faraó naquele dia se irritou e mandou prendê-los.
O fato é que eles estavam ali na cadeia. E diz o texto que José, em mais uma das manhãs que cuidava desses homens, se achegou a eles. E ele percebe que havia alguma coisa diferente. Ele fala: por que tendes hoje triste o semblante? Novamente José nos ensina aqui que ele se aproxima das pessoas, não olhando os seus problemas, mas olhando o problema das pessoas. Aqueles que deixam Deus interpretar as suas vidas e não as interpreta as circunstâncias da sua vida, conseguem apresentar empatia pela dor do outro, pela dor do próximo. Aquela pessoa que consegue entender que outros também passam por problemas. Agora nós vivemos em uma geração que tem autocomiseração. Ah, tadinho de mim, você não sabe quanto eu estou sofrendo. Tinha um personagem antigamente, eu sei que aqui a maioria vai lembrar, chamava, até anotei o nome dele aqui, é Hardy. Lembra da síndrome de Hardy? Aquela hiena, né, que sempre, ó vidas, ó céu, ó azar, não vai dar certo. Você lembra disso? Vocês lembram? Ó vida, ó, nada vai dar certo, tudo era azar, tudo dava errado. José não tinha esse coração. José, apesar de passar por profundas aflições, profundos problemas, estar ali cuidando dos presos, mas ele não tinha sua liberdade. Ele olha e vê a dor do próximo. Ele consegue enxergar a dor daqueles homens. Por que o seu semblante está triste? Eles falam: nós tivemos um sonho. Esse sonho está perturbando a nós. Então, quem interprete? Então ele fala: porventura, esqueceram. Então eles falam: porventura não pertencem a Deus todas as interpretações? José sabia: olha, eu conheço um Deus que interpreta tudo muito bem. Eu não sei interpretar, mas o nosso Deus sabe, o meu Deus sabe. E ali ele fala: contai-me o sonho. Então se chega o copeiro, chefe de Faraó, e fala: eu tive um sonho, 3 ramos de uva, 3 cachos de uva. E aquelas uvas eu pegava nas mãos, eu as exprimia no cálice, e eu servia o cálice nas mãos de Faraó. Então José falou: 3 ramos, 3 uvas, fácil, muito fácil. Cada um dos ramos significa um dia. Em 3 dias você será restituído ao seu cargo, e você voltará a servir o vinho nas mãos de Faraó. O padeiro ouviu isso e falou assim: opa, se o negócio dele foi bom, imagina o meu. Falou: eu também tenho um sonho, José, eu também tenho um sonho. José falou assim: então conte-me. Eu também, não são 3 ramos, não são 3 cachos de uvas, mas são 3 cestos de pães. E José: sim, 3 cestos de pães. Eles estavam acima da minha cabeça, mas as aves, José, as aves vinham, comiam os pães da minha cabeça. E José: então, o que significa isso? E José: então, significa também 3 dias. Isso, 3 dias, e Faraó levantará a sua cabeça. Vai levantar minha cabeça, é para cortar lá fora. Você será morto em 3 dias. Isso nos ensina algo muito especial. Primeiro sonho, e são um estágio de sonhos que Deus permite que José interprete. O primeiro sonho do copeiro e do padeiro. José não tinha o poder de manipular suas interpretações. Muitas vezes nós queremos manipular, nós queremos justificar as circunstâncias que vivemos. Muitas vezes nós queremos ter a teologia da prosperidade. Não, vai dar tudo certo. E se Deus falar que não? E se Deus disser que você sim precisa passar por esse deserto? Até quando nós vamos acreditar num evangelho que nós concebemos aqui na mente, não o verdadeiro evangelho que está escrito na palavra de Deus? Até quando vamos manipular a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessa que eu abro com os olhos fechados e leio textos dispersos, fora de seus contextos? Até quando nós não vamos depender do Senhor? José sabia disso e deu a interpretação correta para o copeiro, mas mesmo assim falou a verdade para o padeiro. Sabe que a palavra do Senhor nos fala a verdade, independentemente da minha e da sua circunstância. Ela revela a verdade para a nossa vida. Então, o primeiro sonho que José interpretou, ele entendia isso, porque só a Deus pertence às interpretações, porque ele disse: porventura. Até no final nós vamos ficar bala, hein? Tenho certeza disso. Não pertence a Deus todas as interpretações? Deus interpreta as circunstâncias da nossa vida. Entregue isso a Deus.
Descanse em Deus. Olhe para a sua vida na perspectiva de Deus e não na sua. Na perspectiva do propósito de Deus e não na perspectiva das nossas falhas. Sabe que eu costumo dizer aqui, vou repetir, que muitas vezes nós costumamos ouvir um Deus que sempre diz sim aos nossos pedidos. Cuidado, porque se o seu Deus sempre diz sim, provavelmente Ele não é o Deus que está aqui nas Escrituras. Porque o Deus das Escrituras, Ele é Deus, e Ele pode sim falar não para nós. E eu vou dizer mais, Ele não só fala não, Ele fala assim, eu tenho algo melhor, muito melhor do que você imagina. Mas Deus também fala para mim e para você, sim, eu permito que você passe por problemas. Eu permito que José seja vendido como escravo, porque eu quero trabalhar no coração dele, porque eu tenho uma obra maior que ele não está entendendo ainda, ele vai compreender no futuro. Eu permito sim que você passe por problemas, por situações, porque eu estou muito mais interessado em tocar o seu coração do que derramar bênçãos materiais ou físicas sobre a sua vida. Sabia disso? E Deus está muito mais interessado em que o nosso coração seja discipulado pelo Espírito Santo de Deus do que os nossos pedidos serem atendidos. Lembra daquele homem que foi descido por amigos do forro daquela casa onde Jesus estava reunido, aquele homem paralítico, e Jesus virou para ele, seus pecados estão perdoados, e virou para o pessoal e continuou pregando a palavra. É como se Jesus falasse o seguinte, vocês acham que ele precisa andar? Não, o que ele precisa é de salvação. Eu sei o que você precisa, eu sei a sua real necessidade. Sabia que eu e você não sabemos? Por isso que a Bíblia fala que nem orar sabemos, nem sabemos orar como convém. Mas Deus permitiu que o Espírito Santo de Deus interceda conosco por gemidos inexprimíveis. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Mas não foi só isso. Chegou um segundo sonho. E depois que José interpretou o sonho do copeiro, ele disse assim, lembra-te de mim, quando você estiver na presença de Faraó, lembra de mim, fala dele, fala de mim para ele, fala para ele que eu estou aqui de forma injusta, que eu não mereço estar aqui, lembra de mim. Mas você sabe que ele foi lembrado, né? Mas 2 anos depois, 2 anos depois, aconteceu a história de que Faraó também teve um sonho. Eu disse para você que José era rodeado por sonhos e por sonhadores. Faraó teve um sonho que o intrigou, que o perturbou. E Faraó manda chamar todos os sábios, os magos do Egito, para que pudessem interpretar os sonhos. Está em Gênesis capítulo 41, que passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e esse sonho o intrigou, o deixou realmente intrigado, e nenhum dos magos, os sábios do seu reino, poderiam interpretá-lo, conseguiu interpretá-lo. Mas o copeiro, numa dessas vezes que estava servindo a mão de Faraó, ele disse, eu conheço um hebreu, agora eu estou lembrado. 2 anos depois, quem sabe você se sente esquecido aí, meu querido, mas Deus não te esquece não, Deus não te esquece. Quem sabe as pessoas se esqueceram, quem sabe as circunstâncias parecem que você é mais um no meio da multidão, mas para Deus você não é não, para José ele não era. Passaram-se 2 anos, e Deus falou assim, José, eu nunca te esqueci. E Faraó teve um sonho, e mandou chamar então esse hebreu, então mande-me chamar esse hebreu. E ele tomou um banho, fizeram a barba dele, ficou bonitão de novo, entrou na presença de Faraó, e ele falou assim, Faraó disse a ele, eu sei que você pode interpretar sonhos. Ele falou assim, eu não. Quem disse que eu interpreto sonhos? Eu sou usado por Deus. Deus há de interpretar o seu sonho, Faraó. Que maravilha é isso. Saber a sua limitação e entender as circunstâncias da vida. Você já entendeu isso? Que eu e você somos limitados para entendermos as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Eu e você precisamos nos render a Jesus Cristo. Jesus me ensina o que o Senhor está fazendo, seja na derrota ou na vitória. O que o Senhor quer comigo? Qual é o propósito? Revela. José entendeu isso. Ele falou assim, então me conte o sonho, Faraó. E Faraó conta um sonho seguinte. Saía do Nilo 7 vacas gordas, bonitas, viçosas. E seguindo elas, outras 7 vacas mais magras, feias, passando fome. Mas essas 7 vacas magras, elas devoram as 7 vacas gordas. E José, certo. Mas teve um outro sonho. Da mesma haste, saíram 7 espigas bonitas, com todos os milhos, muito bonita. Mas da mesma haste saíram outras 7 mirradas, castigadas pelo vento oriental egípcio. E essas 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas gordas. Conte-me a interpretação, José. José falou assim, é fácil.
Esses dois sonhos são o mesmo, têm o mesmo significado. Haverão 7 anos de fartura, grande fartura no Egito e toda a região. Muita fartura. Mas seguido esses 7 anos, virão 7 anos de escassez, de fome, de miséria. E se ninguém fizer nada, esses 7 anos de fome e miséria vão aniquilar os 7 anos de fartura que vieram antes. Por isso que eles vão ser devorados. Portanto, Faraó, você precisa colocar alguém sábio o suficiente para que durante esses 7 anos de fartura possa colher os grãos em grandes celeiros, fazer grandes plantações para se preparar para 7 anos de fome. E então o Egito será poupado de toda a mazela desses 7 anos de fome. E ali o Faraó é tocado, ele entende que na frente dele existe um homem sábio, que não era apenas um escravo, mas era uma pessoa de excelência, e ele coloca José como o segundo maior no reino do Egito, apenas abaixo de Faraó, e diz: agora tudo que esse homem falar, todos vão obedecer. Você não pode ver a mão de Deus aí? José, que saiu do encarcerado, agora ele é o segundo maior do Egito. Então José começa a compreender que Deus interpreta os sonhos, porque porventura não pertencem a Deus todas as interpretações. Esse é o segundo desafio de José. O primeiro foi com o padeiro, com o copeiro. O segundo sonho desafiador para a vida dele foi o sonho de Faraó. E então José, muito sábio, ele trabalha aqueles 7 anos, e José agora tem 30 anos quando ele é colocado nesse posto. 13 anos se passaram desde que ele foi traído, esquecido e vendido como escravo pelos seus irmãos. Durante os 7 anos, José trabalhou, guardou em celeiros. O povo egípcio trabalhou, se preparando para 7 anos de fome e escassez, e esses 7 anos começaram. José, com 39 anos, agora, como um dos grandes maiorais do Egito, está ali coordenando a entrega de alimento, não só para o Egito, mas para todas as regiões e nações vizinhas. Eis que essa fome também chega em Canaã, na terra dos irmãos de José. E Jacó vira para os seus filhos e fala o seguinte: sabe-se que no Egito existe comida, então apanhem dinheiro, viajem para o Egito, comprem comida para nós, antes que morramos de fome. E aqueles irmãos de José, sem saber que José estava vivo, sem saber da história de José, fazem essa viagem ao Egito. E ao chegar no Egito, quem que está coordenando a distribuição de alimentos? José. Mas José, como eu disse, tinha aproximadamente 39 anos. A última vez que eles o viram tinha 17 anos. José cresceu, virou um homem. Não só isso, José sabia falar a língua egípcia. José se vestia como um egípcio. José já tinha constituído família. Ele estava aculturado. Então os seus irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu seus irmãos. José agora passa pelo seu terceiro teste. Parece que Deus deu uma escalada para José. O primeiro, sonho do padeiro e do copeiro. O segundo, de Faraó. E agora José teria que interpretar o seu próprio sonho. José estava pronto para interpretar as circunstâncias da sua própria vida. José tinha o poder suficiente para mandar prender os seus irmãos. José tinha o poder e o direito de mandar matar os seus irmãos. Mas José, ele é usado por Deus de uma forma diferente. José foi capaz de compreender que aquela situação foi montada, arquitetada por Deus. Só uma pessoa que se deixa ser interpretado por Deus pode fazer isso. Só uma pessoa que entrega as circunstâncias da sua vida nas mãos de Deus pode entender e viver essa verdade. E José viveu isso. No capítulo 45, eu quero que você vire as páginas da sua Bíblia. É um momento maravilhoso em que José dá a se conhecer aos seus irmãos. Capítulo 45, os primeiros versículos falam: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos à minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele.
Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora preste atenção no versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Preste atenção no que José está falando. José deixa as circunstâncias da vida, não deixa as circunstâncias da vida interpretar o seu Deus. José não dá justificativas para o que aconteceu na vida dele. José não culpa ninguém. José fala assim: que não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia. José não interpretava Deus pelas circunstâncias da sua vida, mas interpretava as circunstâncias da sua vida pelas lentes de Deus. Esse é o meu encorajamento para você e para mim nessa noite. Quem tem interpretado, quem é o nosso intérprete, quem tem dito as razões dos acontecimentos, dos eventos da nossa vida, sou eu ou você? Muitas vezes nós queremos a intervenção de Deus na situação, mas muitas vezes Deus é que quer dar uma nova interpretação para as circunstâncias que eu e você vivemos. Deus quer nos abençoar mesmo em meio às crises que passamos. Há um propósito para todas essas coisas, há um propósito, há um motivo para tudo isso. Não se deixe interpretar o seu presente pelo seu passado, ou o seu propósito pelas suas falhas. É Deus que precisa interpretar as circunstâncias da nossa vida. José entendeu isso. José compreendeu isso no momento de mais dificuldade, do maior desafio da sua vida. Ele não quis justificar, não quis condenar ninguém, mas ele entendeu o propósito por trás de todas as coisas. Quem sabe existem pessoas aqui que não entenderam por que foram deixados. E sabe, pessoas aqui que tiveram o seu pai que te abandonou, você até hoje não entendeu. E você interpreta a sua vida baseado nessa perda. Quem sabe você perdeu um acontecimento muito importante na sua própria história. Quem sabe você tem colhido coisas ruins na sua vida pelo seu próprio plantio no passado. Você tem tentado entender as circunstâncias. Você tem tentado interpretá-las. Descanse no Senhor. Porventura, não pertencem a Deus todas as interpretações. O que Deus diz a respeito da sua vida, o que Deus diz a respeito das suas falhas, o que Deus diz a respeito do seu sucesso. Nós precisamos de interpretação, e eu quero terminar aqui chamando o Ministério de Louvor, mas com rápidas aplicações. Primeiro, eu preciso de alguém que interprete os meus desejos e aspirações. Muitas vezes não sabemos por que queremos e o que queremos. Muitas vezes nós queremos felicidade, e não há nada de errado com isso. Deus quer nos fazer pessoas felizes, mas buscamos felicidade nas relações interpessoais e saímos de uma relação para outra, buscando felicidade. Só Jesus pode fazer o homem e a mulher felizes. Precisamos de alguém que interprete os nossos desejos e aspirações. Precisamos de alguém que também nos interprete no meio das nossas rejeições. José aqui precisava entender seus irmãos não através das lentes do que eles fizeram para ele, mas através das lentes do que Deus queria fazer através dele. No meio das rejeições, no meio das falhas, quem tem sido o seu intérprete? Quem tem ajudado o seu coração a entender o propósito de Deus nessa situação? Nós também precisamos das nossas emoções, alguém que interprete as nossas emoções. Nossas emoções têm raízes que às vezes não são claras para nós mesmos. Já pensou nisso? Então nos encontramos presos no mar revolto das emoções, dos quais não podemos controlar. Muitas vezes nós somos deixados levar pelas nossas emoções. Deus precisa interpretá-las, precisa dirigi-las. E nas nossas vitórias, nos lugares de destaque,
nos momentos de promoções. José estava ali no lugar de destaque no Egito. Ele tinha todo o poder, ele podia mandar, ele podia soltar, ele podia fazer o que ele queria. Desejo do seu coração. Mas mesmo nesse momento, ele entendeu a razão pelo qual ele foi promovido, para a conservação da vida. Ele disse: Deus tinha um propósito por trás de todo o meu sofrimento. Irmãos, vocês fizeram parte de um plano maior de Deus, que nem eu e você conseguimos compreender a priori, mas hoje eu tenho essa noção clara. Eu também preciso da interpretação de Deus nas circunstâncias que eu vivo. E aqui eu acho a parte mais difícil. José demonstrou em todo momento em que ele não conseguia entender o que ia acontecer amanhã, mas no meio da circunstância ele andava em dependência do Senhor. Quando você lê a história de José, você vê que em todos os momentos, mesmo José no cárcere, mesmo José sendo vendido, mesmo José sendo traído, mesmo José sendo preso novamente, acusado injustamente, em todos os momentos existe um versículo dizendo: mas Deus estava com José. Mas Deus era com José. Em nenhum momento Deus deixou José. Não importa as circunstâncias que eu e você viva, Deus está comigo. Você pode dizer isso? Deus está, mais uma vez, Deus está, assim como Deus foi com José, Deus está conosco. José é uma figura de Cristo. Ele aponta para Cristo. Jesus Cristo também se humilhou a si mesmo. Tomou forma de servo, habitou entre nós, foi traído pelos seus próprios irmãos, foi tratado como um servo, um escravo, foi colocado numa cruz, foi humilhado, mas em todos os momentos, Jesus se demonstrou entendendo o propósito de todas as situações. Por isso que ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus, quando ele é exaltado, ele teria a chance de nos condenar, mas não, ele nos salva. Assim como José fez com seus irmãos, Jesus faz isso comigo e com você. Ele estende a mão da salvação, ele se entrega naquela cruz, ele verte o seu sangue por amor de mim e de você. Agora ele nos chama para entendermos a vida pelas lentes de Deus. Ele convida eu e você para deixarmos de ser os intérpretes das circunstâncias que vivemos e deixar Deus interpretar ela. Eu sei que muitos aqui ainda têm vários questionamentos, assim como eu tenho. Você acha que os pastores, os líderes aqui, as pessoas mais maduras espiritualmente falando, não têm dúvidas? Claro que temos muitos questionamentos, alguns não fecham. Mas em todos os momentos nós temos que pedir: Deus, qual é o propósito? Eu não consigo enxergar o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas o Senhor já escreveu todos os dias da minha vida, já determinou cada um deles, qual é o propósito. Porventura não pertencem a Deus todas as interpretações?